Olá, amigos. Espero que estejam bem. Meu nome é André Marinho e nós vamos tratar aqui de alguns exercícios para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral. Bem interessante que nós vamos falar de diversas bancas examinadoras, tanto de concursos específicos voltados para o TRE, mas também questões que foram cobradas por outras bancas examinadoras relativamente ao direito eleitoral. Eu gosto sempre de frisar que nós devemos pegar questões bem atuais, considerando as reformas que são comuns e a mudança da interpretação por parte do TSE, que é frequente. Então, diante dessas duas situações, eu sempre chamo a sua atenção com relação a esse aspecto do direito eleitoral e a importância de se utilizarem questões recentes. Pois bem, nós teremos aqui uma visão um tanto quanto ampla acerca do direito eleitoral nessas nossas primeiras 20 questões, que vou falar aqui de diversos temas. Você deve estar se perguntando, porque você já está vendo o material, mas aqui tem questão de analista, não importa. A complexidade dos concursos, inclusive para a área de técnico, ela tem sido tão grande que as questões, tanto de técnico como de analista, servem tanto para analista quanto para técnico, não importa a origem. O importante é você fazer questão. O importante é estar dentro do programa, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão, uma questão de 2015, do CESP e para o TRE de Mato Grosso. A prova era de analista judiciário, área judiciária. Uma questão, já que o CESP não usa verdadeiro ou falso para o TRE, uma questão de múltipla escolha, mas que ela, na verdade, se assemelha muito a verdadeiro e falso. Então, ele pede o seguinte: cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção em que a assertiva esteja correta de acordo com o entendimento do TSE. Reiteradamente tenho afirmado a vocês a importância das súmulas. Lembrando que o TSE tinha 20 súmulas e depois ele passou e editou mais 50 súmulas, indo ao número de 73, cancelou algumas. Não são 73 súmulas, é o número de súmulas existentes, são 73, embora algumas estejam canceladas, como é o caso, por exemplo, da súmula 01. Mas é importante a gente sempre entender, gravei até um módulo só explicando cada uma dessas súmulas. E aqui essa questão, ela pergunta só de súmula. Ela quer saber o entendimento do candidato acerca das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá à nossa primeira afirmativa. Situação hipotética. No dia seguinte à conclusão ao juiz eleitoral, foi entregue e publicada em cartório a sentença que indeferia o pedido de registro de um candidato. Assertivo. Nessa situação, o prazo legal para interposição do recurso ordinário perante o TRE será contado a partir da publicação da sentença em cartório. Então, está se tratando de uma ação de registro de candidatura, o registro de candidatura disciplinado na Lei 9.504. O juiz indeferiu, ele quer saber qual é o prazo, ou melhor, qual é o termo inicial do prazo. É essa questão busca. Essa questão, meus caros, ela é relativamente simples. Por quê? Porque ela está simulada. Nós devemos pegar a súmula 10. E a súmula 10 do TSE estabelece com todas as letras que o prazo que o juiz tem para proferir essa sentença é de 10 dias. Caso ele entregue, 3 dias, caso ele entregue antes do tempo, o prazo vai ser contado a partir da data em que deveria o juiz entregar. Olha só o que acontece com a súmula 10. No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de 3 dias, que é o prazo que o juiz tem para proferir a sentença, contados da conclusão do juiz, o prazo para recurso ordinário, salvo se ocorrer intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele trido. Então, o juiz entregou o processo com sentença na segunda-feira. O prazo dele, na verdade, no meu exemplo, seria, portanto, na
terça-feira. O prazo não vai contar de segunda, vai contar a partir de terça, que era o prazo final dele. Tá bom? Isso está na súmula 10, então a questão aqui ela é falsa, ela está errada. Questão de letra B. Os direitos políticos de determinado cidadão foram suspensos em decorrência de condenação criminal transitada e julgada. A gente sabe, o artigo 15 da Constituição estabelece que uma das causas de suspensão dos direitos políticos é justamente a condenação criminal transitada e julgada. Isso daqui não tem dúvida. Aí ele vem com a assertiva. Nessa situação, a cessação da suspensão dos direitos políticos dependerá de declaração judicial de reabilitação? Não. A súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral, ela estabelece de forma muito clara que a suspensão dos direitos políticos, ela perdura enquanto ele estiver cumprindo a pena. Mas ela não depende, portanto, de uma declaração judicial de reabilitação ou prova de reparação de danos. Então, eu não preciso ter uma decisão de reabilitação ou de que os eventuais danos decorrentes daquele crime foram reparados à vítima. Isso não é necessário para o restabelecimento dos direitos políticos. Mas o que é necessário é a declaração de extinção do cumprimento da pena. A pena é aquela arbitrada ao juiz. A questão da reabilitação é uma consequência e que isso depende de decisão judicial, mas essa declaração de reabilitação não é condição para se recuperar os direitos políticos. Isso é expresso no que está na súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos à próxima questão, a letra C, situação hipotética. Os membros de um partido político pretendem ajuizar a representação junto à Justiça Eleitoral contra determinado candidato de partido contrário que recebeu doação de campanha acima do limite legal. Então, ele traz aqui essa questão de forma bem clara. Então, como é que eu tenho aqui a questão da representação? Então, o sujeito tem essa representação porque houve uma doação ilegal, portanto, né, nesse caso específico. Então, nesse caso, ele quer saber qual é o prazo para ajuizamento dessa representação. Se ele deve ser contado a partir da ocorrência do ato ilícito, né? E aí também está errada. Aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Nós tínhamos a súmula 21. Essa súmula, né, ela foi, portanto, cancelada. E ele dizia, portanto, nesse caso, bem claro, o seguinte: o prazo para ajuizamento de representação contra a doação de campanha acima do limite legal é de 180 dias contados da data da diplomação. Tá? Então tomem cuidado, porque a súmula 21 ela não foi cancelada, ela não tem mais esse prazo. O fato é o seguinte: aqui está errada a letra C, porque essa representação ele não deve ser contada a partir da data do ato do ilícito. Na verdade, é a partir do momento em que se tem ciência e eu tenho até a diplomação. A questão do prazo aqui para a gente não é importante, considerando que a súmula 21 foi cancelada em 2016, tá bom, gente? Então tomem cuidado com essa questão aqui com relação à representação que é formulada. Ela está errada, não vou discutir agora a questão do prazo, que a súmula 21 foi cancelada, mas a questão do momento em que eu tenho para, portanto, promover esta representação. Não é a partir da ocorrência do ilícito, e sim a partir do conhecimento. Letra D. Situação hipotética. Janine, juíza eleitoral, observou durante a campanha para as eleições municipais o descumprimento de lei das eleições no tocante à veiculação irregular de propaganda eleitoral. Então, aqui é aquela questão específica que você conhece muito bem. O juiz eleitoral, ele tomou conhecimento de uma irregularidade cometida por um determinado candidato, ou de uma coligação, ou de um partido político, durante a campanha eleitoral. No exercício do poder de polícia, ou seja, função administrativa da Justiça Eleitoral, ele, portanto, age com o objetivo de coibir essa propaganda irregular.
É essa a situação hipotética. Assertiva. Nessa situação, a medida correta a ser tomada por Janine, devido ao poder de polícia de que está investida, seria instaurar de ofício procedimento para imposição de multa pela veiculação de propaganda eleitoral. Meus amigos, embora o juiz tenha poder de polícia, ou seja, ele pode agir de ofício, a súmula 18 é muito clara que, para a aplicação da multa, é necessária a representação. E a representação não pode ser feita de ofício pelo juiz. Ou seja, um dos legitimados, partidos políticos, coligações, candidatos, e em via de regra sempre ele, o Ministério Público, devem, portanto, formular esta representação. Então, o juiz ele pode coibir, no exercício do seu poder de polícia, a propaganda irregular, mas ele não pode aplicar a multa de ofício. Deve, portanto, o Ministério Público, ou candidato, ou partido, ou coligação, promover a competente representação para aí sim, nos autos da representação, assegurado contraditório e ampla defesa, se possa aplicar a punição. Então, a letra D, ela também está errada, porque ela contraria totalmente o que estabelece a súmula 18. Questão aqui, a letra E, né, a afirmativa de letra E, é óbvio que é a correta, né, só sobrou ela. Ela diz o seguinte: o registro de candidatura de Mauro, membro do Partido X, às eleições estaduais, foi impugnado exclusiva e tempestivamente pelo Ministério Público Eleitoral por ter sido feito supostamente em infração a normas constitucionais. Ao final, o registro foi mantido por ter sido o pedido do Ministério Público Eleitoral julgado improcedente. Assertiva. Nessa situação, qualquer partido político interessado na impugnação da candidatura do Mauro tem legitimidade para recorrer da sentença. Chamo a atenção para vocês para a súmula número 11. O que estabelece a súmula número 11? O partido ou candidato ou coligação, ele não tem legitimidade para recorrer de decisão de sentença que deferiu o registro de candidatura ou que julgou improcedente impugnação de registro de candidatura, da qual ele não apresentou essa impugnação. Ele não pode. Isso é pacífico dentro do que estabelece a súmula 11. Então, no caso específico aqui, o Mauro teve uma impugnação que foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, a candidatura dele. Aí, o juiz julgou improcedente a impugnação, a ação de impugnação ao registro da candidatura, né? Tudo bem, não tem nenhum problema. O juiz fez isso. Então, pode o partido, outro partido, o adversário do Mauro recorrer? Não, porque ele não impugnou, precluiu. Agora, tomem cuidado com um detalhe. Quando se fala de matéria constitucional, essa jamais preclui, tá? Essa jamais preclui, tá? Então, o partido político, ele pode impugnar se ele tiver, e a matéria for tratada, tiver caráter constitucional. Então, observe lá o que diz a letra E, na parte final. Supostamente infração a normas constitucionais. Nessa situação, o partido político pode recorrer dessa sentença, é justamente a exceção da súmula 11. Ela diz, olha, o partido político, a coligação, o candidato que não impugnou o registro de candidatura do seu adversário, ele não pode recorrer. Caso tenha o Ministério Público feito, ele não tem legitimidade para recorrer. Agora, se a matéria tratada for constitucional, aí ele tem legitimidade. Vejam como isso é importante. Imagine que é imputado ao Mauro, vamos dizer, tenha sido imputado ao Mauro, algumas das inelegibilidades previstas na Constituição. Artigo 14, parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Beleza? Essas, mesmo que tenham sido julgadas improcedentes, qualquer partido, qualquer coligação, qualquer candidato tem legitimidade para recorrer porque elas têm origem constitucional. E nos termos do artigo 259 do Código Eleitoral, essas não precluem. Na verdade,
A súmula 11, ela reafirma aquela distinção do artigo 259 do Código Eleitoral, que estabelece que matéria de ordem constitucional não preclui. Então a resposta correta aqui é letra E nos termos. E aí você pode anotar no seu caderno súmula 11 do TSE e artigo 259 do Código Eleitoral. Vejam que essa primeira questão, ele só queria o seu conhecimento acerca de súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos à próxima questão. Questão de número 2, também de 2015, mesma banca examinadora, mesmo órgão. Ele coloca o seguinte: cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas disposições constitucionais relativas aos direitos políticos e aos partidos políticos. Assinale a opção em que a assertiva está correta. Você vê que essa é uma característica da CESP, ele quer brincar de certo ou errado, sempre. Então, na letra A, ele estabelece lá o seguinte: situação hipotética. Um prefeito e sua esposa, vereadora, ambos da mesma circunscrição municipal e no último ano de seus mandatos, estão considerando a possibilidade de concorrerem a outros cargos eletivos no próximo pleito eleitoral. Nessa situação, caso o prefeito resolva concorrer à reeleição, sua esposa ficará inelegível. E aí vem a pergunta: essa situação é verdadeira ou falsa? Né? É a questão que ele pergunta. A questão tem uma pegadinha, mas ela é óbvio que ela é errada. O prefeito e a esposa já são titulares de mandato, ambos da mesma circunscrição. E a Constituição estabelece de forma muito clara que quando o sujeito é detentor de mandato e candidato à reeleição, não há que se falar em inelegibilidade reflexa. A análise, principalmente da parte final do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, e também o artigo 1º, inciso 7º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64 de 90, não deixam dúvidas de que, nessa hipótese, é possível, sim, a reeleição. A esposa não fica inelegível, tá bom? Ah, mas se ela quiser disputar outro cargo, ela também não está inelegível. Ela é vereadora, o marido é prefeito e ela quer ser deputada estadual. Não há, portanto, inelegibilidade nessa situação. A inelegibilidade reflexa, ela atinge no território de jurisdição, como diz a Constituição, do titular. Então, no caso do prefeito, que é o exemplo, o marido que é o prefeito, nesse caso específico é só no âmbito do município que gera essa inelegibilidade. Mas no caso dela não há, porque já é titular de mandato. Isso é muito claro que estabelece a Constituição. Então, a letra A é a opção errada. Letra B, né? Já adianto a vocês, é a opção correta. Ela estabelece o seguinte: partido político Y, com base na alegação de existência de indícios de abuso do poder econômico, propôs no prazo legal a ação de impugnação ao mandato eletivo em desfavor de um prefeito. A ação de impugnação ao mandato eletivo, ela tem previsão na Constituição, artigo 14, parágrafos 10 e 11. Ela fala da famosa AIME, ação de impugnação ao mandato eletivo, que pode ser proposta no prazo decadencial de 15 dias a contar da diplomação. Tá? A ação de impugnação ao mandato eletivo, ela deve tramitar sob segredo de justiça, né? Tá bem claro isso tudo na Constituição. Aí vem a assertiva. Nessa situação, a ação proposta deve tramitar em segredo de justiça. Verdadeiro. E o partido Y pode ser responsabilizado caso fique comprovado ser a lide temerária. Claro, se ocorrer uma lide temerária, alguém alegar, firmar a existência de abuso de poder econômico ou abuso de poder político de forma temerária, com o objetivo, portanto, de uma perseguição, isso, inclusive, constitui crime nos termos do artigo 25 da Lei Complementar 64 de 90. Então, a resposta correta é a letra B, aqui dessa questão de número 2. Vamos analisar a letra C. A letra C, ela diz: situação hipotética.
Em ano de eleições para governador e presidente da República, os partidos políticos se uniram em diferentes coligações e cada uma lançou candidatura de um político específico à presidência. Assertivo. Nessa situação, as coligações formadas em nível nacional devem se repetir nos estados, no que se refere às eleições a governador, em razão do princípio da verticalização. Como vocês bem sabem, não. A emenda constitucional número 52 de 2006 alterou a redação do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, para estabelecer a liberdade dos partidos políticos em estabelecerem as suas coligações. Eles têm liberdade para estabelecer essas coligações. E, inclusive, não são obrigados a observar a essa verticalização, que significava a mesma coligação no âmbito nacional ser reproduzida também nos âmbitos regionais, ou seja, nos estados. Então, a letra B é falsa. A letra C é falsa, né? Que é a fala da coligação. Vamos para a próxima aqui, eu me perdi. D. Situação hipotética. Jair, analfabeto, assim que completou 18 anos de idade, foi a um cartório eleitoral para saber como poderia se registrar como eleitor. Lá foi atendido pela servidora Lúcia. Nessa situação, Lúcia deverá informar a Jair que, como ele já tem 18 anos de idade, seu alistamento será obrigatório, né? E aí ele pergunta, isso é verdadeiro ou é falso? Essa questão é de uma maldade total. Eu já falei que a letra B é a verdadeira e você deve estar falando assim, essa questão foi anulada. Não, porque você tem que interpretar essa questão em conformidade com o que estabelece a Resolução 21.538 de 2003. A Resolução 21.538 de 2003, ela estabelece o seguinte, e em respeito à Constituição, ela diz o seguinte, que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, né? E menores de 70. Eles são obrigados, portanto, a votar e se alistar. No caso específico, veja como que é o grande detalhe. Jair, ele é analfabeto. Se ele é analfabeto, nesse caso, o alistamento dele é facultativo. Ele não é obrigatório a votar. Então, ele bota a idade de 18 anos para tentar disfarçar de você a condição de Jair que ele é analfabeto. Quando ele completou 18 anos, pela circunstância dele ser analfabeto, ele não é obrigado, portanto, a se alistar como eleitor. A Constituição excepciona expressamente. Questão maldosa. Essa é para tu errar quando tu está cansado. Letra E. Situação hipotética. Jair, governador de estado, no último ano do seu primeiro mandato, está avaliando a possibilidade de se candidatar à reeleição ou ao cargo de senador. Olha só, ele quer avaliando se ele vai ser candidato à reeleição a governador ou se ele vai disputar uma eleição para senador. Lembre-se, se o chefe do executivo desejar ser reeleito, e para ele ser reeleito ele tem que estar no primeiro mandato, a questão está dizendo isso. Então ele pode ser reeleito. Ele não precisa se desincompatibilizar. Agora, o chefe do executivo que deseja se candidatar para outro cargo, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Então, se ele for para senador, ele vai ter que desincompatibilizar. Para a reeleição de governador, não. É importante você não esquecer isso. É expresso na Constituição, no artigo 14, parágrafos 5º e 6º. Assertiva. Nessa situação, as duas opções que Jair está considerando exigem sua renúncia ao seu cargo atual pelo menos 6 meses antes do pleito. Não, a renúncia só vai ser exigida se ele desejar ser candidato a senador. Se ele for candidato à reeleição, não é necessário, portanto, a realização dessa renúncia. Vamos à próxima questão aqui, questão de número 3, também analista, TRE do Mato Grosso. Ele estabelece o seguinte, de acordo com o disposto no Código Eleitoral, assinale a opção correta.
nas ações eleitorais que possam resultar de perda do mandato eletivo, é admissível a prova testemunhal, singular e exclusiva, em virtude da subsidiariedade à legislação eleitoral das normas processuais e civis e penais. Então, ele pede aí para você marcar se essa resposta é correta ou errada. Bem, a letra A, gente, ela está errada. E eu quero chamar muito a sua atenção. Quem for fazer o concurso para analista tem que sempre se lembrar do seguinte: o sistema de prova tarifada no Brasil, ele não foi completamente extinto. A gente estuda o processo civil, a gente estuda o processo penal e a gente sempre fala de prova tarifada. A prova tarifada não existe. Aqui é um exemplo de prova tarifada. Nós temos o artigo 368-A, que foi introduzido em 2015, e ele diz que nos casos, nos processos em que podem levar na perda de mandato eletivo, não é possível a utilização de prova exclusivamente testemunhal, ou seja, eu preciso de prova material. Então isso é uma introdução, é uma mudança importante estabelecida no Código Eleitoral com a mini-reforma de 2015, artigo 368-A, tá bom? Então é importante essa afirmação aí da letra A, ela não vale. Cuidado, porque se você pegar a questão antiga de prova, você vai ver que é possível sim a aplicação da prova testemunhal, mas hoje, depois da reforma de 2015, não é mais permitido. Letra B. Para que um candidato registrado por um partido político ou coligação seja eleito, é necessário que ele obtenha votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, salvo aos suplentes. Isso é absolutamente verdadeiro. Essa também foi uma mudança introduzida em 2015, muito importante. Essa mudança, inclusive, eu sempre destaco que você deve sempre me indagar se ela está valendo ou não, porque há uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo. Então você vai lá no artigo 105 da Constituição e o seguinte: ele fala do sistema proporcional, e no sistema proporcional eu tenho que ter o quociente partidário. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é a obtenção, né, dele se dá com a divisão do número de cadeiras a preencher pela quantidade de votos válidos. Obtive, portanto, esse quociente partidário. Desse quociente partidário é que eu vou saber quanto que é necessário para fazer um candidato. E aí essa mudança introduzida em 2015, ela diz o seguinte: olha, para que você obtenha o seu quociente eleitoral, para que você possa ser eleito como candidato para o Legislativo, é preciso que você atinja o quociente do partido. Show de bola, não há nenhuma dúvida. Mas você tem que ter pelo menos um número de 10% dos votos dados àquele partido. Se você atingir o número, mas mesmo assim não tiver 10% dos votos, você, portanto, está de fora. Então, isso é que é objeto de uma ação direta de constitucionalidade. E essa mudança, a questão queria saber se o candidato conhecia essa mudança introduzida lá no artigo 105 seguinte e agora em 2015. Letra C. Se em eleições para governador do Estado for eleito um candidato que tenha concorrido sub júdice, ao final do processo a decisão transitada em julgado, seja pelo indeferimento do seu registro, o TRE deve determinar a ocupação do cargo pelo segundo colocado na eleição. Não. Artigo 224, parágrafo 3º, estabelece que, nesse caso, tem que fazer novas eleições, porque eu tenho que anular aqueles votos. Não há possibilidade de se aproveitar, não tem como dar posse para o segundo colocado. Letra D, artigo 233-A. Os eleitores em trânsito podem votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal em urnas instaladas em todos os municípios do território nacional. Não, né? O artigo 233-A admite o voto em trânsito, mas essas urnas vão ser instaladas em municípios específicos
e nas capitais, municípios só com mais de 100 mil eleitores, 233A. A letra E, se houver decisão de juiz eleitoral determinando a perda do mandato eletivo de um vereador, este poderá tentar revertê-la por recurso ordinário, sem efeito suspensivo, junto ao TRE competente. Então, houve, portanto, a perda de um mandato eletivo de um vereador, este vai poder tentar reverter. Na verdade, o recurso ordinário é proferido pelo juiz ou pelo TRE da decisão que resulta em cassação de registro, né? Nesse caso específico, não é o caso, não é possível, é bem claro essa situação no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Tá bom, meus amigos? Nesse bloco eu fico por aqui. No próximo vamos continuar a falar das questões aqui, a questão de número 3. Até lá.